Olá, seja bem-vindo ao nosso Podpapo investigativo. E o tema de hoje a gente vai tratar de extremismo violento e agressores ativos, especificamente voltados assim, a ataques às escolas. É uma honra estar aqui no dia de hoje recebendo essas três feras aqui, né? Eu acho que a gente tem muito policial competente e acho que no meio dos bons, eu sei que vocês estão entre os melhores. A gente tem o Marlos, que é agente de polícia, também é diretor do Simpol, está lotado na Divisão de Prevenção ao Combate ao Extremismo Violento, é o chefe de seção de investigação. Temos aqui o Dr. Fabrício Paiva, né, é o diretor da Divisão de Prevenção ao Extremismo, Combate ao Extremismo Violento. E nós temos aqui o Felipe, agente de polícia, lotado lá no DEPAG, né, Felipe? Na DALOP, meu nome é Thales, sou escrivão de polícia, também sou diretor do Simpol. Eu queria, doutor, te passar a palavra para você explicar como que você começou a sua carreira, a polícia, né, as delegacias que você passou. É muito enriquecedor estar aqui ao lado de vocês, né, poder bater um papo sobre a nossa atividade fim, sobre a importância da atuação da Polícia Civil, né, hoje no âmbito social, que muitos pensam que é só a atividade fim, né, a investigação, mas a Polícia Civil hoje é multifatorial, né, atua em vários campos, presta um serviço de qualidade à sociedade que é imensurável. A minha chegada na Polícia Civil foi pelo Departamento de Polícia Constitucional. Cheguei como delegado, né, no cartório e, posteriormente, após 2 anos, me tornei delegado adjunto lá na 31ª, depois delegado adjunto em Samambaia, depois delegado adjunto na Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos. Aí passei um tempo na DCA e depois tive o prazer de comandar a equipe, né, sendo delegado-chefe da 31ª DP, onde tudo começou. Isso é algo que institucionalmente e pessoalmente para mim foi muito enriquecedor, onde eu aprendi muito, né, pude implementar várias coisas com a nossa equipe, né, que abraçou as ideias e fizemos um excelente trabalho na região administrativa de Planaltina, por onde ficamos 6 anos. E atualmente estou como diretor, né, da Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento, criada no final do ano de 2024, né, pelo governador, em decorrência, né, de fatos que mobilizaram a comunidade internacional e aqui dentro do Brasil e todas as autoridades, que foi o fato, né, que aconteceu na porta do Supremo, que chama a atenção pela audácia, né, e infelizmente, né, da pessoa que veio a se próprio vitimar e também, né, pelo clamor internacional. Hoje nós sabemos que o mundo, né, o país vive num mundo globalizado. Todo mundo está de olho em todas as instituições constituídas, poderes constituídos pelo Poder Constituinte, né, o que se faz, como que se administra, como que atua, e isso gera uma responsabilidade muito grande para o Executivo, que é quem tem que, né, implementar as políticas públicas, né, e dar um direcionamento, um norte ao país. E o governador acertou, juntamente com o nosso delegado-geral, em criar a divisão, porque a gente está diante de uma temática, né, e de um problema que é mundial e que vem crescendo, né, ao longo dos anos, de um estudo, vamos dizer assim, não perfunctório, mas superficial que nós temos feito por enquanto, né, já dá para perceber que é algo totalmente complexo, né, que deve se envolver muitos entes de Estado para que a gente possa combater e não deixar gerar nenhum dano, né, nenhum dano a pessoas, a patrimônio, a instituições e não gerar a descredibilidade, né, nos órgãos, nos poderes constituídos. E aqui estamos para poder debater com vocês aqui, trocar ideias e sair daqui um pouco mais, podemos assim dizer, né, safos. Safos e mostrar para a população, né, qual é o trabalho. E acho que dentro dessa expertise que foi essa criação, ela casa muito bem com o que o Felipe vem desenvolvendo. E aí, Felipe, eu queria que você fizesse sua apresentação, né? Onde chegou com que você estivesse até aqui para falar de extremismo violento, de ataques, agressores ativos. Né? Bacana, Thales. Primeiramente, bom dia. É um prazer realmente estar aqui junto com vocês nesse podcast. Especialistas em
em combate ao extremismo violento. E para contextualizar, Thales, eu acho importante a gente começar falando como é que foi a minha entrada nesse cenário, né? Eu sou agente de polícia de 2010, eu trabalhei durante um tempo na investigação, muito tempo fui para a divisão de operações especiais, com a parte de planejamento, de atuação mesmo em operações. E desde 2019 que eu fui para a parte de planejamento operacional da LOP. E na época, em 2019, foi quando aconteceu o ataque em Suzano, no Colégio Suzano em São Paulo, um ataque terrível, que hoje em dia é modelo, né, mundialmente falado para outros ataques. E na época o meu diretor pediu para que eu buscasse algum tipo de treinamento para que capacitasse os policiais para agir nesse tipo de caso. E aí eu fui na época à Embaixada dos Estados Unidos, nós tínhamos uma relação muito boa com eles, nós fazíamos a segurança do embaixador. E a gente conversou com alguns policiais do FBI e eles mandaram uma equipe para cá com 5 policiais, tanto do FBI quanto de agências locais, que dão treinamento para policiais do FBI lá, para a academia de formação deles. E nós treinamos aqui nossos policiais, chamamos outros policiais civis, policiais militares, rodoviários federais e federais. E depois disso, eu mantive contato com o líder de equipe deles, que se tornou um amigo meu. E aí ele me convidou 2 vezes para ir num congresso que tem americano lá no estado de Wisconsin. E eu fui, né, junto com meu colega Paulo. E lá eles falaram, olha, muito bom você treinar policiais para o protocolo policial, que é como a polícia tem que agir. Mas vocês precisam treinar os civis precisam saber o que fazer até que a polícia chegue, porque a polícia não vai chegar a tempo, né? Isso é ponto pacífico já. Columbine foi um exemplo disso, foi quando eles mudaram todo o paradigma de resposta a agressores ativos, que é um ataque que costuma demorar 3 a 15 minutos em média. Então, é fato, né? Até você notificar uma equipe da polícia que esteja próxima e até ela chegar, né, por mais que o tempo de resposta... Aquele protocolo de segurança que você preserva o local e espera a equipe até lá. Exato, né? O massacre já ocorreu. O gerenciamento de crise clássico, né? Que é a crise estática, que é o conter, isolar, estabelecer contato, se negociar até a equipe da SWAT, não, da equipe tática chegar. Isso não se aplica ao agressor ativo. Então a população civil não tem que ser herói, ela tem que saber se proteger até que a polícia chegue. E aí eu continuei o meu estudo, fui, né, em 2023 eu fui nesse congresso, depois de 2024 eu fui de novo. E continuei o estudo, fiz vários outros cursos nesse tema, eu tenho 14 cursos hoje em dia, mais voltados ao protocolo policial, ao protocolo civil e à prevenção. Porque aí foi uma escada, né? Primeiro o protocolo policial, depois o protocolo civil. E depois, hoje em dia, o que mais se fala nos Estados Unidos é a prevenção. Como é que você previne para você identificar os sinais de ameaça de um agressor ativo, né, de um adolescente, ou até mesmo de um adulto, porque nem sempre acontece em colégio, né? No Brasil, 95% dos casos são em colégio. Nos Estados Unidos, não. Lá o terceiro lugar onde acontece são colégios. A maioria dos casos são comércios lá. Então, você saber identificar sinais de ameaça, saber identificar processos de radicalização, né, mobilização para radicalização, que é onde, de fato, a gente vai conseguir evitar o ataque. A gente fala prevenção salva vidas, né? Os protocolos, civil ou policial, mitigam as consequências, mitigam as mortes. E, Felipe, é bom né, o pessoal que está assistindo em casa ter ciência que esse é um problema real, que tem acontecido. Houve uma prisão recente em São Paulo do indivíduo, né, que já estava radicalizado, né, já estava mobilizado para cometer um fato. Ele já tinha exteriorizado, já vinha dando os sinais internos dentro de casa e através de uma denúncia do próprio pai, né, que sentia que seu filho iria praticar a qualquer momento um atentado em massa, seria veio, né, a investigação provou que seria ou numa igreja ou numa creche, né, onde ele morava próximo, e ele já estava com todo o seu armamento preparado. Isso tem, salvo engano, 3 meses, 2 meses e meio, né, e relata bem o que você disse. Nós aqui estamos vivenciando muito, né, tivemos uma experiência real no âmbito dos colégios. Mas se a gente não tomar cuidado e não demonstrar que o Estado está presente, que nós estamos preparados, pode haver uma migração ou uma progressão, né, para outros ambientes, como os shoppings, cinemas, né, áreas públicas em geral, onde tem grande quantidade de pessoas. Exatamente, doutor. Se você for olhar, quando a gente pega os estudos mais recentes que tem sobre, porque foi depois dos ataques de 2022 e 2023 que o Brasil começou a, de fato, produzir mais estatísticas sobre isso e estudos, né? Aí os relatórios que existem contam o primeiro ataque no Brasil em colégio em 2002.
se não me engano, acho que foi em Taiúva, Na Bahia. na Bahia. Só que se você for olhar um pouco para trás, em 99, aquele tiroteio no cinema no Morumbi, em São Paulo, é um caso de atirador ativo clássico. É do estudante de medicina. Do estudante de medicina. Por quê? Porque é importante a gente saber o conceito. Né? Qual é o conceito do agressor ativo? É uma pessoa ativamente engajada em matar ou tentar matar pessoas em uma área povoada. Ela não tem um alvo específico. Né? Ela não está buscando, por mais que ela, no caso de um colégio, que ela tenha algum tipo de desavença, que ela vá de fato tentar contra aquela pessoa, mas depois ela vai atentar contra outros. De forma indeterminada. De forma indeterminada. Então isso caracteriza o conceito do agressor ativo. Indeterminado ali, né? Isso. E também é um privilégio estar aqui do lado do Marlos, né? O pessoal até brinca, que fala que sou fã dele. Eu acho que todo mundo que conhece vira fã desse cara aqui. Queria que você se apresentasse, Marlos. É um prazer ter você aqui, tanto se Bom importa. dia a todos aí, um prazer estar aqui na companhia dos colegas aqui, né, que tem uma bagagem muito boa na polícia, né, poder aí colaborar nesse podcast. E eu sou também do concurso de 2010, sou agente de polícia, tomei posse na 31ª, na Siquivil, lá, e fiquei lá na 31ª por quase 15 anos, né, estou saindo de lá agora para integrar a equipe da DPSEV há alguns meses. E sempre atuei na linha de frente, né, principalmente na investigação de homicídios, seção de investigação de crimes violentos. E ali eu aprendi, né, numa periferia, numa região que tinha muito guerra de gangues e muitos conflitos armados, né, o dia a dia da investigação. A gente vê o tão importante é o papel da Polícia Civil e a gente vê que realmente a última barreira contra o crime organizado. Então, quando ninguém mais, nenhuma outra força consegue atuar numa região contra um determinado tipo de crime, principalmente uma criminalidade organizada, né, o que a gente está vendo hoje também, um problema das facções, é na investigação que você vai ter a solução. Né? Então, onde você não tem investigação, você não conhece seu inimigo e aí você não consegue lutar. Né? E então, isso deu uma bagagem boa para quando a gente veio na DPSEV, hoje a Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento. Estou lá na seção de investigação, a gente trabalha tanto com o extremismo político, né, da motivação política, quanto esse extremismo violento que está no ambiente escolar, né, que pode, e também de agressores ativos em geral. E a gente vê que é um desafio muito grande. Né, então, e também na investigação, na parte de inteligência principalmente, né, que a gente vai ter que está se buscando essa questão dessa prevenção. Então, que nem o Felipe disse, né, então a gente passa tanto nos Estados Unidos quanto aos outros que a gente tem tido contato, a própria Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, também tem buscado isso, que é como que a gente previne, né? Então, a gente já tem algumas experiências do protocolo policial, do protocolo civil, e agora como é que a gente consegue prevenir, né? Melhorar esses sensores e ter essa informação antes para tentar prever, né? E evitar qualquer tipo de dano ou vida perdida, né? Então esse é um desafio nosso. A gente tem recebido hoje, as nossas demandas maiores na sessão, inclusive, são de problemas em escolas. E aí é um desafio, porque são muitas denúncias e a gente tem que agir de maneira técnica, imparcial, não pode estigmatizar um adolescente por causa de alguma conduta e ao mesmo tempo você fica naquela, né? E se eu não der o devido atenção a esse caso, ia acontecer alguma coisa. Então vão vir em cima da polícia, né? Vai falar, uai, a Polícia Civil foi avisada e o que foi de providência que foi tomada, né? E aconteceu. E aí na hora que acontecer não tem mais como você falar muita coisa, né? Então existe essa responsabilidade. E a gente tem trabalhado nessa frente. Realmente hoje o principal foco nosso lá na área de agressor ativo, principalmente no ambiente escolar, é a prevenção mesmo. Tentar trabalhar o que tem de... Inclusive você pode até ajudar bastante. Assim, Com certeza vai ajudar bastante a gente nesse sentido. Essa questão do extremismo é o adolescente que entra em processo de radicalização. Né? Por que extremismo? De onde que vem, doutor? Tem como você explicar assim, esse conceito extremismo violento, né? Que acho que ele abrange até a questão do terrorismo e tudo. Tem como você explicar essa questão? Até acho que o Felipe, né, pode abranger aqui depois, né, a minha explanação sobre esse conceito, que é um conceito que ele não é uniformizado no mundo inteiro, né? Existem vários protocolos, principalmente na Europa, que traz um conceito de extremismo, principalmente Espanha, Itália e França, e aqui do nosso lado, né, nos Estados Unidos. São conceitos um pouco distintos por causa das suas realidades, e dentro daquela concepção do que a gente vem atuando, vem tomando conhecimento, né, estudando aqui o nosso espaço territorial do que tem acontecido,
como que pode se dar esse processo de radicalização internamente, dentro das nossas problemáticas. Eu venho defendendo que o conceito de extremismo violento é uma ação voltada, né, a determinada prática que possa causar danos a pessoas, a patrimônio, a instituições em si, né, que possa ter cunho político, social e até mesmo indeterminado diante do nosso cenário. O que às vezes lá fora não é tão bem visto, esse final, né, do indeterminado, essa ação indeterminada, né, sem um cunho muito motivacional, né, pré-definido, mas aqui para nós, os casos que nós já demos uma olhada, demos uma lida, fizemos aquele estudo de caso, nos diz que nós temos pessoas, infelizmente, né, no nosso território que teria capacidade, né, sem ter vínculo político, sem ter vínculo religioso, ou mesmo com grupos por si só, em virtude, né, de não concordar com o momento sociopolítico, né, e discordar né, conforme as decisões, né, das instituições vão sendo tomadas, ele se radicalizar, se mobilizar e praticar um ato por si só. Então é um conceito até mais abrangente, viu, Felipe? É aquele, né, nós participamos de uma palestra, né, eu fiz esse conceito diante da nossa realidade, saindo um pouco da caixinha, né, do que nós temos no direito comparado, para que nós pudéssemos nos orientar, que vem de encontro a que o Felipe, né, disse agora, que todo o protocolo mundial tem voltado agora para a prevenção. E nós estamos construindo, Felipe, lá dentro da unidade, é a palavra que eu mais uso lá, eu falo, a gente tem que prevenir. Né? Por quê? Porque uma ação de um extremista, de uma pessoa que, né, muitas vezes está sem amor próprio, vamos assim dizer, ela pode gerar um dano irreparável. E pode ser comigo, pode ser com você, pode ser com qualquer um que está nos assistindo aí, né, numa fila de comprar uma pipoca para um cinema. E isso é muito triste. Né? É uma situação que, para nós que vivem em sociedade com base no princípio da autoconfiança, né, do comportamento alheio, você sofrer ou ver uma pessoa sofrer um determinado dano simplesmente por estar em algum lugar, isso não tem, vamos dizer, um respaldo, né, social dentro daquilo pelo qual a sociedade foi criada, que é para nos mantermos íntegros. E aí, só pegando o gancho aqui, a gente tem aquela ideia, né, tem alguns termos, né, extremista, terrorista, aí agressor ativo. Aí a gente viu lá numa dessas palestras, né, que o extremismo é um mais abrangente, nem todo extremismo vai se tornar um terrorista, né, o terrorista estaria dentro disso. E eu gostaria até de passar a palavra para o Felipe para ver, e o agressor ativo, ele entra, como é que você conceituaria ele, o que tem de conceito em relação ao agressor ativo? E o processo de radicalização. Como é que se chega, até todos podem ser considerados, como é que é esse conceito? O que a gente tem visto, até a gente estava comentando mais cedo, né, que muitos dos agressores que não morreram no final, né, ou por suicídio, que não foram mortos pela polícia quando chegou, eles deram declarações e costumam sempre falar sobre o bullying, né? Eu sofria bullying. A gente vê que o termo bullying ficou um pouco fora de contexto nesse sentido, né? O bullying que a gente conhece desde que ele foi cunhado, um termo em 1970, né, pelo sociólogo Dan Owens, era somente uma brincadeira de mau gosto, né? Que a gente sabe que não é, hoje em dia, criminalizado no Código Penal, o artigo 165-alfa, hoje em dia criminaliza o bullying, então a gente tem que estar atento a isso, porque o adolescente que comete bullying está sujeito a ser penalizado, né, por um ato infracional. E a gente vê que hoje em dia nos ataques a colégios, esse bullying ele está muito mais ligado ao extremismo. Então você vê que as subculturas violentas que a gente conhece, né, o próprio apologia ao nazismo, né, a supremacia branca, você vê a subcultura incel, que a gente chama, né, que são os celibatários involuntários, os red pills, né, da pílula vermelha, fazendo analogia ao Matrix, o filme Matrix. Tem uma outra também que eles chamam de MGTOWs, que é Men Going on Their Own Way, né, que são os homens que caminham sigam seu próprio caminho, que são ideologias que pregam esse tipo de misoginia. Então a gente vê que hoje esse tipo de radicalização que está acontecendo mascarada de bullying, não que o bullying não seja um problema,
mas que a gente está levando a esses adolescentes a serem esses possíveis agressores ativos no futuro. É muito mais aprofundado do que aquela brincadeira de falar, muito você mais. tem um nariz puxado, a orelha Isso, e tal. exato. É muito mais. Exato. Não que isso seja correto, claro que não é. Exato. Não que não possa haver algum adolescente que tenha. Inclusive o Peter Langman, né, esse psicólogo muito conhecido nos Estados Unidos, ele comenta 3 tipos de perfis psicológicos para agressores ativos, né, que são os psicopatas, os psicóticos ou os traumatizados. Então, né, você não pode negar que possa ter um aluno que sofreu um xingamento simples, um bullying simples em tese, mas que tenha algum tipo de doença mental que vá se tornar um agressor ativo. Mas o que a gente tem visto em tese, nos casos estudados, que a gente tem notícias, são pessoas realmente radicalizadas numa subcultura violenta dessa. E o bullying, aquela criança ali que começa a se sentir excluída, ela não se sente pertence, não tem aquele pertencimento de grupo, né? Aquilo lá, ela entra naquele isolamento social. Isso. Acho que, né, essa questão do isolamento social é onde Que é um ela... tipo de bullying. Que é um tipo de bullying, e é onde ela vai, então, buscar o seu grupo para se identificar ali, né? Isso que o Dr. Fabrício falou, né, a respeito, né, que a gente talvez hoje em dia tenham pessoas mais isoladas, que a gente conhece no terrorismo como o lobo solitário. Hoje em dia a internet permite isso. Né, a pessoa se radicalizar sozinha ali atrás de um perfil falso, né, no Discord, né, que é uma plataforma. E os ataques em escolas, principalmente, a estatística é uma pessoa só? Tem alguns casos com... No Brasil nós tivemos só um caso com 2 agressores, que foi em Suzano. Todos os outros foi um agressor só. Porque muitas vezes as pessoas minimizam, a gente vê dentro da própria polícia, né? Ah, mas isso aí não é nada, crime, é coisa de SPCOM, é um menino só que tá com problema ali e tal, e não dá muita atenção, mas não pode ser por faca e um indivíduo só e... A gente fala muito isso, inclusive um outro dado estatístico também, até então, até dezembro do ano passado, não havia nenhum caso no Brasil com agressor mulher, né? As pessoas sempre perguntam isso, é só homem? Nos Estados Unidos, 97% dos ataques são homens, 3% são mulheres. Inclusive teve um bem recente agora na cidade de Nashville, em Madison também. Na cidade de Madison, Nashville foi um homem. Mas em Natal, em dezembro do ano passado, a gente teve o primeiro caso de agressora ativa mulher. Com arma de fogo. Ela estava com a arma, ela apontou para uma professora, chegou a apertar o gatilho, a arma falhou. Um aluno se jogou na frente, ela apertou de novo, aí se disparou, aí pegou de raspão o menino, depois eles contiveram ela. Mas, respondendo a sua pergunta, o que eu vejo hoje em dia? Quando eu comecei a dar palestras e cursos a respeito disso, em 2021, as pessoas falavam, né? Felipe, isso aí não seria um cisne negro, né? Que é uma teoria, a teoria do cisne negro na Nassim Taleb. Fala, não, isso é um caso extremamente improvável, que as pessoas não conhecem e aconteceu e é muito ruim, mas enfim, né? O administrador, quando ele vai ponderar, né? É difícil ele Não compensaria. Pensar dessa forma. Mas hoje em dia, depois de todos esses ataques, não tem mais como você falar isso. Na quantidade de casos que tem hoje em dia, por mais que não sejam crimes que a gente vê no dia a dia, né, um furto, um tráfico de droga, né, uma lesão corporal, um bullying, você dizer que hoje em dia a quantidade de ataques que teve, principalmente em 2022 e 2023, que não é um caso que tem que ser combatido, que tem que ser prevenido, é negligenciar muito, né? Exatamente. Você tocou num ponto, Felipe, que é as redes sociais, né? Eu estava lendo essa situação do Suzano, né? Para ter uma noção como que foi, né? E me chamou a atenção que o atacante, né? O autor que planejou tudo, ele conta para o colega, o chama para fazer e ele aceita. E depois o colega tenta voltar atrás, dizendo que às vezes não iria. E aí ele vai na internet, né? No mundo virtual, e ele exterioriza que ele iria fazer, e se o colega dele não fosse, ele iria matá-lo para poder atingir o seu intento, né, o seu plano, para que ele não pudesse atrapalhar, com medo que ele contasse para outras pessoas. Então, o mundo virtual, ele trouxe, né, um progresso, né, disseminou conhecimento, disseminou informação, fez chegar a democratização do estudo, que né, salutar, né, no mundo de desigualdades, você pensar que você pode estudar em qualquer lugar do país através de uma internet, isso não tem preço. Entretanto, tem as suas contrapartidas, né? E o tema que nós estamos aqui debatendo
ele nos traz exatamente esse enfrentamento, que é o mundo virtual utilizado por crime, né, para esse processo de radicalização, que muitas vezes, se a gente não estiver atento, a gente não consegue evitar. E é interessante que uma área de atuação que só a polícia investigativa ela vai chegar, porque não tá na rua, ela tá ali no mundo cibernético, né? E até na questão do bullying, você vê o bullying antigamente, a brincadeira de mau gosto, o apelido, até o banimento, ele era feito no ambiente da escola e ficava restrito àquele ambiente. Isso na nossa época de escola. Então você tinha ali os apelidos, então ficava restrito àquela turma naquela escola. Aí com o cyberbullying, quando esse bullying vem para o mundo virtual, o alcance dele aumenta bem mais, então o dano dele é bem maior. Inclusive a punição para ele é maior em relação do que o bullying físico, né, bem maior inclusive. E aí você tem essa amplificação do dano e você tem, de outro ponto também, as pessoas que queriam, o autor do bullying ali, que queriam atingir aquela pessoa, antes das redes sociais, era mais difícil para ele. Hoje, agora com as redes sociais, ele consegue um alcance maior, inclusive também para os ataques. Então, muitas vezes o objetivo dele é dar publicidade para uma da parte do plano dele. Ele quer superar, né? Ele quer superar exatamente. E então hoje em dia ele também tem esse ponto, né? Ele consegue dar uma maior publicidade. Parte do plano dele é transmitir ao vivo, ou então dar maior publicidade, ser o maior conhecimento possível. E hoje a internet traz isso para ele nessas redes sociais. E é possível detectar os sinais para que se faça esse combate preventivo? Então, Thales, é o que os americanos chamam de red flags, né? As bandeiras vermelhas e os sinais perdidos. O Dr. Langman cita muito isso nesse livro e tem vários estudos que mostram. E a gente fala, né? Não é um crime que a gente conhece no direito penal, um crime de ímpeto, né? Um agressor não acorda um dia e fala, vou ali atacar um colégio, uma igreja. Ele vai se planejar. Tá? Isso é característico, a estatística desse tipo de crime não tem como negar. A estatística, salvo me engano, é na faixa de 2 anos, né, Felipe? Até ele consumar. Ele dá, né, exterioriza, falando, ações, e no estudo com todos os casos, o percentual é até 2 anos. Isso, exatamente. A gente diz que o iter criminis desse tipo de crime é muito longo e a grande parte desse iter criminis costuma ficar na parte da mentalização que eles chamam, quando ele está na ideação, né, que o iter criminis que os americanos citam é um pouco diferente do nosso. Mas é na ideação, vou cometer, não vou, como vou cometer, não vou. Depois que ele passa para a parte da mobilização para a violência, mobilização de radicalização, quando ele está de fato motivado a fazer, aí ele vai pensar no planejamento, como é que ele vai executar, se ele vai conseguir uma arma de fogo, né? Se ele não conseguir uma arma de fogo, talvez ele vá cometer com uma faca, isso é uma dúvida que as pessoas perguntam muito, né? E eu falo, quando as pessoas não perguntam, eu mesmo provoco isso, né? Armas de fogo são um problema? E as pessoas são claro que são um problema. É óbvio, seria infantil você chegar e falar com uma pessoa atacando um colégio com uma pistola com 17 tiros, é a mesma coisa que uma faca, claro que não é. Mas é a causa, entendeu? O garoto de São Paulo, que foi pego, depois deu entrevista aos policiais, ele falou que ele queria ter pego uma arma de fogo para enfrentar os policiais e que os policiais tivessem atirado nele, né? O suicide by cop. Vou falar sobre isso também. Mas ele não conseguiu arma, ele pegou uma faca de cozinha e matou uma professora. Isso, boa. Né? Então piora. Agrava a situação, sim, mas a causa eu não consigo ver como sendo a presença da arma de fogo em si. E dentro da divisão, porque assim, tem como você fazer todo esse acompanhamento, toda essa monitoração, né, de mais de um ano ali, dessa questão de ideação. Como é que a divisão atua? Como é que ela é compartimentada ali para que faça esse tipo de atividade preventiva ali, doutor? Hoje nós estamos com um corpo altamente técnico, né? Com as nossas sessões lá de sessão de investigação cibernética, sessão de investigação e com monitoramento contínuo, né? E processando, eu falo todos os dados e armazenando. E fazendo um projeto piloto de atuação da Polícia Civil do Distrito Federal, né? Nesse aspecto da prevenção, para que essas cinzas, né? Dessas ações, dessas possíveis ataques que não são consumados, porque a gente evitou e não deu publicidade, que é importante deixar claro aqui, né, que por mais que a gente entenda o trabalho da mídia, mas essas ações não podem ser
vangloriadas, né? E gerar uma espectralização dela, né? Para gerar vamos dizer, criar naquela imagem daquela pessoa, né? De um mártir daquele tipo de ação, porque aí gera o efeito copycat. Então, nossas ações, elas, mais no âmbito da inteligência e a ação de prevenção, né? Com o monitoramento pós-facto, né? Que seja daqui 1 ano, 2 anos, é isso que a gente tem sustentado, viu, Thales? Para que esse cara que se mobilizou, se radicalizou hoje e foi impedido de fazer, amanhã não venha novamente e faça. E a gente tem percebido, nesse pouco período de tempo que lá estamos, que as ações de investigação e atuação rápida, ela faz com que essa mobilização retroceda, viu, Felipe? O adolescente, efeito de persuasão. E temos até acompanhado um caso em específico em que até o comportamento familiar do garoto mudou internamente. É uma construção, Thales, né? É uma construção que, para nós aqui dentro da polícia, como o Marlos, né, bem falou, a gente tem que orientar até nossos policiais como um todo, a instituição como um todo, né, desse movimento mundial, porque muitos às vezes não entendem a complexidade que foram, né, ali durante o curso de formação, foram preparados para a investigação, que eu chamo de investigação raiz, o crime propriamente dito, né, para repressão, elementos de prova, né, consubstanciar um conjunto probatório robusto para uma denúncia. O que nós não queremos é a instauração do inquérito, é que tenha a denúncia. Porque já houve o dano, se isso acontecer. E se isso acontecer, teoricamente, eu posso dizer que nós ali na divisão meio que falhamos. E nós não podemos, né? Porque vai haver uma cobrança social e institucional muito forte. E a gente hoje também usa, a divisão é nova, tal, e esse trabalho, a gente usa um arcabouço que a DIPO tem, né, a parte de inteligência da polícia já atuava nessas esferas, principalmente em 2023, a gente tem esse histórico que a polícia trabalhou muito, né, em 2023, principalmente, e dali, como você disse, mudou bastante o foco, né? Então a gente tem esse histórico, a gente já vem com esse arcabouço, com contato com bastante próximo ali com o DIPO, das informações de como foi feita a atuação, tentar agora, inclusive, tabular, né, isso para poder alcançar uma forma de, até via questionário, via análise de dados, tal, você conseguir identificar os principais indicadores. Então você tem um adolescente, você tem um que está com problema, a escola já levantou ali, bandeira vermelha e tal, você vai atuar naquele caso e você preenche um questionário, e aí esse questionário você vai conseguir ali mensurar alguns indicadores, os principais, e no final ter uma avaliação de risco para você ver, para poder indicar como é que vai ser a sua forma de atuação. É mais emergencial, é mais de acompanhamento e tal. É um pouco que usa até naquele avaliação de risco, né, da Maria da Penha ali, né? Que é um pouco naquele tentar trabalhar, é lógico que totalmente diferente. Os indicadores mutantes são equivalentes, né? Aquela... A avaliação de risco ela pode ser usada de diversas formas. Isso. Deve ser baseado na ISO 31000, então em algum outro framework utilizado, aí você vai colocar os parâmetros e vai... Mas essa fala de vocês é muito importante, essa questão da investigação, né? Que a gente entende que é um problema muito complexo, né, do agressor ativo e do extremismo violento, e que para problemas complexos não existem soluções simples, né? Qualquer pessoa que venha com uma solução simples, simplória, você pode desconfiar. E eu queria fazer até essa minha fala a respeito da necessidade de estar integrado, né? Segurança pública, educação, inclusive as famílias. A gente, citando o artigo 144 da Constituição, né, da segurança pública, fala, né, que a segurança pública é dever do Estado, mas direito e responsabilidade de todos. Então, vocês, né, investigadores que estão nessa linha de frente, que você está ali fazendo a sua parte, você identificou uma bandeira vermelha, você vai atuar. Mas se aquela bandeira acontecer dentro de uma sala de aula que você não tem como ver, se está escrito num caderno, né, um determinado sinal, determinado bandeira vermelha, como é que você vai ficar sabendo? Como é que eu, policial, vou ficar sabendo se quem vai ver é um professor, se quem vai ver é um pai? Né? O que a gente precisa? Polícia.
E é isso que a Né? divisão Tá tá acontecendo fazendo. isso. É isso que a divisão tá A fazendo, gente né? vai tentar buscar essa E aí parceria, né? eu posso falar porque eu conheço a galera do cyber, é do caralho lá, né? A galera destrói, já desenvolve as questões de inteligência artificial para poder dar conta dessa demanda, né? Para evitar. Agora, é interessante que é uma divisão que ela está dentro do DGI, dentro da coordenação de inteligência, e essa divisão ela é diferente de outras unidades, né? Que fazem a investigação raiz, é justamente para evitar que o crime aconteça. Eu achei interessante que ela tem você, para ter uma resposta rápida e evitar que aconteça, a autoridade policial vai lá e demanda o cyber, tem a fontes humanas, tem uma unidade de operações, né? Tudo ali muito rápido para que você consiga evitar. Agora, o que mais vai depender, porque dentro da coordenação de inteligência tem o DCOI, que é onde recebe as denúncias, né? Então, a polícia, ela se alimenta das informações, e quem mais vai ter essas informações são os próprios familiares, né? Não vai ser nem o pai daquela criança que está já isolada, porque às vezes ele tem uma ausência de questão familiar, mas o pai que sabe, que ouviu do teu filho que o coleguinha desenhou uma suástica, que o coleguinha está falando de questões de arma e tudo. Então, tudo isso aí é importante que os pais, os professores, a coordenação, a equipe pedagógica da escola alimente o sistema da polícia, alimente esse formulário que tá para ser apresentado, né? E o canal 197 na polícia, que vai bater, não é, doutor? Vai bater lá e vai diretamente para a divisão, e a divisão vai fazer a análise. E o que é importante? Se você receber 10 denúncias e as 10 forem procedentes, você analisou e descartou, pronto, você está com 100% de êxito. Você conseguiu manter, né? Abril agora, que é um mês típico, nós não tivemos nenhum caso. Então, assim, é muito já desse trabalho, né, que a Polícia Civil vem fazendo, né, com muita propriedade. E hoje está muito mais especializada, né? Em 2022, 2023, né, foi muito novo para o Brasil todos esses casos. Vocês devem se lembrar, né? Ficou realmente uma histeria coletiva justificável, né? Quem que não vai ficar preocupado de mandar um filho para um colégio? E eles estavam exigindo que os colégios fizessem revistas em bolsas, revistas em mochilas. E aí você pensa, pô, você quer que o professor faça revista na mochila do seu filho, por que você não faz revista no seu filho antes de sair de casa? Né? Então, essa questão da corresponsabilidade, e isso é educação. Né? Isso aqui precisa ser mostrado. Né? E os alunos, isso que você falou, Thales, o aluno que está ali do lado do amiguinho dele que desenhou uma suástica nazista, que desenhou suástica, né? Toda suástica nazista, que desenhou um outro indicador de violência, ele precisa saber, né, o que não pode ser feito. Ele precisa conhecer que hoje o bullying está tipificado no Código Penal e que ele, adolescente, ele pode ser um autor de um ato infracional. Ele precisa saber que se ele cometeu um isolamento social contra um colega, isso está tipificado na lei. Né, o Código Penal não tipifica, mas a Lei 13.185 de 2015, que não era uma lei incriminadora, ela tipificava todos os atos que são considerados bullying. Aí o Código Penal puxou e está tipificado. Então, os adolescentes têm que conhecer essa lei, os adolescentes têm que conhecer o que não pode de fato ser feito, que eles podem, inclusive, ser responsabilizados. Nós tivemos um caso recente, né, um determinado menor, um determinado colégio, em que justamente a gente percebeu essa ausência de corresponsabilidade dos pais, viu, Felipe? E nós fizemos todo o trabalho, né, de investigação e aguardamos o pai que estava viajando, né, chegar para poder, né, até fazer uma abordagem ao adolescente no colégio, né, conseguimos manter um contato prévio com o colégio, né, fizeram a detenção do celular dele administrativa, né, para entregar para o pai, e a gente, né, mesmo a gente conversando e tal, nós notamos que, infelizmente, essa corresponsabilidade, esse fator de engajamento, né, do que está acontecendo com o filho no ambiente escolar e tal, o pai meio que deixou de lado, vamos assim dizer. E nós seguramos o relatório até 2 semanas, né? E o interessante nessa situação é que eu recebi ligação de vários colegas da polícia, né? E de pessoas da sociedade, porque envolvia um colégio, né? Particular, que muitos filhos de vários colegas estudam no local, e me cobrando. Pô, doutor, eu falei, não, nós já fizemos, nós só estamos aguardando o melhor momento, porque entra naquilo que o
o Maso falou, nós temos que pensar que de um problema nós não podemos gerar um outro problema, que é a estigmatização do adolescente, né? Intensificar essa radicalização dele, né? Pelos problemas, às vezes, pessoais que ele já convive, né? E pela maneira de ver o mundo, intensificar com a ação policial que o possa, né, até no seu ambiente, fazer com que ele seja descartado do meio social. E com essa visão, nós esperamos naquele momento qual que seria a hora adequada de fazer a abordagem com o pai, com a equipe multidisciplinar, pegar o telefone, né, verificar na frente do pai que, o que é que ele está acessando, o que é que ele está fazendo, porque ele já tinha dado os sinais. Então a gente vê que foram duas lições que ficou nessa situação. Essa ausência do pai, da corresponsabilidade, e também quando acontece no ambiente escolar em que o seu filho está, né, ou algum parente está, isso gera preocupação, que é o que, né, a gente conversa aqui dentro da instituição da polícia. Isso aí poderia ser resolvido, às vezes, por um SPCOM, né, algo que... mas quando aconteceu nesse colégio, eu recebi ligação de vários colegas, doutor, tem que agir rápido, tem que isso. Poxa, doutor, cadê? Eu falei, não, calma, o relatório já está feito, a ocorrência já pedimos para tombar, né? Sim. Toda aquela procedimentalidade. Só que a gente deixou para agir no momento adequado. O que eu quero deixar com essa mensagem é que o fato, né, da gente pensar que um adolescente ou pré-adolescente ou até o jovem adolescente possa praticar algo no ambiente em que alguém, né, do nosso meio, do nosso convívio esteja, nos gera uma certa, vamos dizer assim, ansiedade, fobia, né? E uma coisa que, assim, doutor, se você puder falar mais sobre isso, como é que está a questão da legislação, né? A questão da punição dos atos preparatórios, que a gente sabe que a nossa legislação é frágil nesse sentido, né? Em 2020, teve um colega policial legislativo da Câmara, o Guilherme, que fez esse curso lá, que nós trouxemos o pessoal da ALERT dos Estados Unidos. E aí teve um deputado federal que o chamou, e ele me chamou, e nós participamos de uma audiência pública, para que fosse criado mais um inciso ali no 121 do homicida ativo, né? Na época a gente não se falava nem agressor ativo. Aí ficou buscando o termo, e hoje chegou em agressor ativo, né? E nos Estados Unidos eles mantiveram o active shooter como atirador, mas eles fazem a ressalva da arma branca. E no Brasil, como aproximadamente metade dos casos são com armas brancas, a gente utiliza o termo agressor ativo. Mas essa audiência pública, ele estava querendo incluir esse inciso a mais no do homicida ativo, e eu acho que ele queria também criar essa possibilidade da punição de um ato preparatório para esse tipo de crime. Como é que está essa questão da legislação? O terrorismo. Trazendo do terrorismo, que pune. Aí posso compartilhar aqui com vocês, né? Nós tivemos grandes dificuldades no início ali com as medidas cautelares, justamente por esse fator, Felipe. O judiciário ainda reticente, né, na questão de conceder uma medida cautelar, né, sem ter elementos concretos que um crime iria acontecer, e isso já envolvendo maior, né, pessoas maiores que já estavam radicalizadas, já estavam, né, mobilizadas. Mas nós fizemos um trabalho de conscientização e teve, né, algumas, né, feito publicitário aí da mídia que repercutiu algo positivo dentro do judiciário, que veio a facilitar algumas outras medidas posteriormente. Mas é algo a se pensar, né, porque teve esse clamor lá naquele momento e depois, vamos dizer, arrefeceu, né, diminuiu. Então a discussão ela tem que ser levantada novamente, porque a gente não pode ficar ao vedrio do intérprete, né, que somos nós que aplicamos o direito. Não podemos ficar quem que é, né, aquele é garantista, o colega é garantista, o outro é mais, né, conservador. Então, assim, é uma discussão que nós já levantamos para poder trazer para o campo do extremismo. Um estudo que nós fizemos, olha, todas as ações extremistas, praticamente elas estão estipuladas, capituladas no Código Penal, quando elas vêm a acontecer. A grande questão
como que a gente deve comportar diante de uma situação que não evidencia o crime comum, da investigação comum. Aqui nós queremos prever, né? Eu acho que o melhor caminho hoje, né, a gente pensar em termos legislativos, é você trazer um tipo, né, a gente fala ali um tipo no Código Penal na parte geral, que anteciparia esse momento para considerar o momento executório quando a gente estiver diante de uma ação de cunho extremista. Porque aí você abrangeria todos os demais tipos penais do Código Penal. Sim. Você não precisaria criar um tipo penal Sim. de extremismo, um tipo penal. Até porque isso pode dar uma margem muito grande para o legislador e para o aplicador do direito lá na frente a se voltar em determinadas situações que não tem nada a ver. Entendi. Né? Então, com um artigo ali na parte geral, e isso, assim, não li nada sobre, é que a gente fica pensando, né? Fica lendo muita coisa e fica Mas tem que ter pensando. alguma coisa, tem que ter uma solução. Tem que ter uma solução jurídica. Você me trouxe uma, né, que eu não tinha conhecimento dessa tipicidade em relação ao homicídio. Ele não conseguiu implementar e não foi reeleito. O deputado federal. É porque levanta uma bandeira, ela, né, diminui, mas algo criado na parte geral, eu acho que não traria prejuízo para o sistema de justiça criminal como um todo. A gente pensar, né, tem que ser algo perene, né, para todos os governos, né, e não colocaria, vamos dizer assim, os direitos e garantias fundamentais em risco. Sim. Simplesmente faria igual o terrorismo, porque o terrorismo a gente, né, cumpre um pacto federal, né, com um decreto, né, no mundo internacional, que é a Lei 3.260, que ela pune qualquer ato preparatório, né, pela gravidade, por um clamor público internacional. O extremismo a gente poderia simplesmente, na parte geral, né, antecipar e perfeito, tipo, né, a gente ali dentro das teorias, né, do momento consumativo, né, do início da execução, estaríamos respaldados e protegeríamos eu falo, o mundo jurídico, né, o contexto jurídico. É porque hoje, quando a gente faz o relatório, até peticiona na justiça, por mais indicadores que você tenha colocado de extremismo, de planejamento e tudo, normalmente cai como menor potencial ofensivo no juizado especial, aí criminal. Aí lá normalmente não se vislumbra lá, até pelo rito que é lá, medidas cautelares. Então fica aquele aí que normalmente tem que ver como é que se declina. Aí começa nós tivemos, né, aquela situação aí que conseguimos manter na circunscrição judiciária de Brasília um fato que seria uma investigação de uma pessoa que não mora aqui e tal, e conseguimos manter a competência aqui e no juízo comum, né, não no juizado especial. Mas foi depois de uma hermenêutica demonstrando, né, que essa problemática de levar para o juizado todas as vezes, isso prejudicaria muito e com certeza geraria um desgaste, né, desgaste jurídico, tanto para o MP quanto para a própria instituição, polícia, na representação. Porque a gente estava, aquele início aqui, né, esse início, a gente estava peticionando e indo lá na porta do judiciário e ficando lá até que saísse a medida. É engraçado, né, que se você fizesse isso em 2023, talvez você não tivesse essa dificuldade toda. Né? Em 2023, só rapidinho, é interessante que aquela que você falou, né, gerou um clamor que aí bateu nas circunscricionais também. Eu lembro que eu estava na SIC e a gente teve que ir para a porta de escola. Sim. Né, porque já não tinha mais ninguém, o batalhão já estava mobilizado em outras unidades. Sim. E aí sobrou para o delegado-chefe, orientou, vai para a porta da escola, porque tem essa ameaça lá hoje, a gente foi. E sobrou para todo mundo. Né? O pânico, ele gera essa característica e isso é interessante a gente falar. Em 2023 foi o ápice, né, dos casos. Tinha até um mapa, né, que eu passei de um anuário de segurança pública, que eles mapearam os casos todos. Aí 2024 não tinha sido estudado ainda. Houve 5 casos de agressores ativos em 2024. E as pessoas acham que acabou. Porque como não eram sequenciais, um perto do outro, né, foram mais espaços. Então não tem mais, foi só foi um momento e tal. Em 2025 nós já tivemos 2 casos, se eu não me engano. Entendeu? Então a gente está entrando numa outra situação, que na psicologia explica isso, né? E os americanos falam muito que é o viés de normalidade, né? O viés de negação também. A pessoa diante de um cenário, ela
tende a achar que aquilo é normal. Ela vê uma situação que de fato já mostra para ela que é perigoso, mas ela não consegue, né, ter a cognição do perigo que aquilo está representando. Então isso é uma coisa que tem que ser trabalhada também na parte da educação, entendeu? E quebrar esse viés de negação, quebrar o viés de normalidade para a pessoa rapidamente notificar uma situação ou até mesmo já acontecendo um ataque, a pessoa não perder tempo enquanto ela poderia, né, correr, fazer um bloqueio numa sala, enfim. Essa explosão que teve em 2023 e essa crescente que está vindo, a gente sempre fala de efeito copycat, mas também tem efeito contágio. Sim. Qual a diferença do efeito copycat para o efeito contágio? Então, Thales, o efeito copycat, né, que vem da imitação, que é justamente o que o Dr. Fabrício falou, eles se espelham em ataques anteriores, né? Tipo Columbine, tem um estudo do... esqueci o nome dele. Eu tenho dúvida dele, não é o Peter Langman, não é um outro. Que Copycat, em 2015, tinha gerado 80 outros ataques, o Columbine tinha gerado 80 outros ataques baseados no ataque de Columbine, que consideravam eles como mártires ou até deuses. Ele vai copiar, né? Ele vai copiar, ele se espelha naquilo para cometer um outro. O efeito contágio, existe um estudo também que fala que depois de um ataque desse, em até 35 dias tem a chance de ter um outro. É aquela pessoa que já está no limite da radicalização, do extremismo, já tem até grande parte do ataque planejado ou mentalizado, e quando acontece um ataque, ela toma coragem, né? E ela vai e realiza que é onde entra a questão da mídia, né? O ataque da mídia, né? O efeito da mídia, como é feito no suicídio, né? Por isso que no suicídio não é divulgado. É uma política, né? E o agressor ativo, eu lembro que em 2023 teve até na época a Globo, né, soltou uma nota dizendo que eles não iam notificar os ataques para não gerar isso. Mas em Natal, né, esse caso dessa menina ficou muito claro, foi estampado o rosto da menina. Ela tinha 19 anos, não era menor de idade, em todos os jornais e falando, entendeu? Então, quer dizer, o pessoal já esqueceu. Um recente ataque agora nos Estados Unidos, salvo engano, na Califórnia, né? Eles citaram o nosso ataque aqui. Né? O efeito copycat. De Aracruz. Citaram. Fez o inverso, né? Ele se baseou, o efeito copycat, para aquela situação foi o nosso, de Aracruz. Suzane também virou um modelo internacional, né? Suzane e Eles Aracruz utilizam são muito, os maiores modelos brasileiros que são utilizados. Antigamente, Columbine era só o paradigma de... Né, o modelo de ataque a ser seguido. Hoje em dia tem vários outros. Inclusive nos Estados Unidos. Né? A gente falou aqui dessas questões de prevenção, de combate, principalmente cibernético, né? Eu tô vendo aqui esses... Eu queria que você explicasse isso aí. Eu fiz o curso, né, pela escola de polícia. Como é que tá no Brasil essa questão da certificação de cursos e no exterior também? Então, no Brasil, quando houve esse caso de 2023, né, aí algumas agências, né, Minas está bem avançado também, os policiais começaram a se especializar para que não caísse naquele erro de Columbine, né, do conter, isolar e chamar a equipe tática. Então é a equipe de primeira resposta que chama, você agir rapidamente, porque não tem tempo de chamar ninguém, né, não tem tempo de uma equipe tática. Então depois que nós fizemos esse curso aqui no Brasil, eu fui lá nos Estados Unidos, me especializei, hoje em dia eu sou credenciado por essa agência Alex, que é a agência que treina vários policiais, várias agências nos Estados Unidos, e participei dessas duas convenções aqui, que é a ATIR, que eles chamam, que é a Active Threat Integrated Response Conference, que é em Wisconsin, que eles reúnem policiais dos Estados Unidos e falam sobre não só o protocolo policial, mas o protocolo civil, que é como os civis têm que agir num caso de um ataque desse. Porque da mesma forma que a polícia não chega, né, no momento, né, como é que você sabe que o ataque começou? Quando alguém já foi ferido, né, ou infelizmente morto. Então os civis têm que saber o que fazer, né? Tem que saber, eu tenho como correr para um lugar seguro, eu tenho como me trancar numa porta, fazer um bloqueio correto. Então esse é o protocolo civil, é ensinar os civis não a serem heróis, não a, né, lutar, enfim, pode ser um protocolo, mas é saber o que fazer até que a polícia chegue. Minimizar, entendeu? salvar vidas. Minimizar. A questão de APH também, né? Isso, atendimento hospitalar, a pessoa saber fazer uma contenção de uma hemorragia, que uma hemorragia também, a polícia não chega em 5, 10 minutos, o bombeiro também não chega. Exato. Eu fiz o curso pela Escola de Polícia, né, Civil, Escola Superior de Polícia. Você que ministrou o curso com a equipe da DOE. Curso fantástico, eu achei, assim, acho que foi um dos melhores cursos que eu participei. E você sempre fica pensando, eu tenho 2 filhas pequenas, uma na escola, você fala, caramba, agora eu sei me portar. E o que eu achei muito interessante é que vocês ministraram curso, foi divulgado também, vocês ministraram curso para policiais rodoviários federais, né? Vocês estão ministrando o curso Brasil afora. E o principal é unicidade de protocolo. Né? Não dá para ter uma polícia vai lá, cria uma metodologia e outro, por quê? Porque eu posso estar lá, fui buscar a minha filha, um outro policial de uma outra força também foi buscar a filha dele, e aí a gente se depara com aquela situação. E aí você segue um protocolo mundial, único, então todo mundo ali vai saber
se comunicar, né? Eu queria que você explicasse essa questão. Então, é justamente esse isso. O custo. protocolo policial, como você falou, Thales, ele tem que ser simples, porque como não são equipes coesas, que a gente fala, né? São equipes ad hoc, que são formadas na hora, que pode ser um policial que foi buscar o filho, mas que não vai estar com uma proteção balística, já é uma situação mais arriscada, mas que ele pode ter a função de fazer um perímetro, de fazer um comando e controle. Mas uma equipe da Polícia Militar, por exemplo, e da Polícia Rodoviária, como foi em Natal, né? Que foram as duas equipes que ficaram primeiro. A Polícia Rodoviária, o colégio era perto da rodovia, ela chegou junto com a Polícia Militar. Se eles tivessem cada um a sua doutrina, né, talvez eles não conseguissem responder a situação conjuntamente. Então é necessário que eles saibam a mesma doutrina e que seja uma doutrina simples, porque eles não vão ter treinamento em conjunto, equipes diferentes. Então eles têm que saber de forma simples como atuar e mitigar o risco até para os próprios policiais, obviamente, né? Então a doutrina policial, ela prevê isso. Mas o policial, igual você falou ali, em 5 a 10 minutos a polícia não chega. Tem um caso, né? Na maioria Que é dos casos, ela não A polícia que chegou mais rápido, né? Que foi bater um recorde. Isso. Foi quanto tempo? Foi 5 minutos que eles estavam... Eles estavam tomando Café, café próximo, né? Foi lá em Blumenau, na creche. Na creche. E realmente não deu tempo, né? Isso, então, assim, é importante também essa questão. E aí, eu vi que o Dr. Fabrício tinha comentado. Nos Estados Unidos, começou escola e tudo, e já não é mais o primeiro caso é escola, é mercado e tudo. E a tendência mundial é isso. Então, assim, a gente veio de uma ascensão desses tipos de crimes que de 2023 explodiu, né? O Brasil começou ali a engatear, a fazer esse trabalho. E se a gente não começar a fazer esse treinamento, essa política, esse costume, a gente vai pegar e vai evoluir de escola para mercados, padarias, cinemas, né? O que a gente não pode aceitar, que é o que o Felipe falou, tá? É o efeito da negação. A gente achar que está tudo normal. Está tudo normal e tem que ficar tudo normal. Mas para isso tem que ter um trabalho. Exato. Né? É para isso que nós estamos aqui, para que as pessoas se sintam à vontade para poder sair de casa com seus familiares, com seus filhos, poder sentar numa praça de alimentos de um shopping, né? E ali ter consciência de que nada vai lhe acontecer. Essa conscientização, ela vai além de qualquer intramuros institucional. Isso é uma conscientização social, de mundo. Isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Várias situações que geram esses efeitos. Né? Eu falo esses efeitos psicológicos, efeitos colaterais, que vão desaguar onde? No ambiente social. Um ambiente onde nós, vamos dizer, dividimos e compartilhamos relacionamentos o dia todo. Eu tenho certeza que a Polícia Civil do Distrito Federal, né, tem feito um grande trabalho através da divisão e conscientização de todo o ambiente interno, que já melhorou muito, até na questão da comunicação, né, dessa difusão. E nós vamos dar continuidade a isso, né, Thales? E já cobrar aqui do Felipe o nosso curso, que está para a divisão. A gente está só esperando, viu, Felipe? A gente está fazendo uns outros cursos lá. Aí, para não gerar um excesso, a gente vai fazer o contato para a gente fazer os 2 cursos, que é muito bacana. Sim. E para a gente poder levar isso a toda a instituição. Teve um caso muito... Acho que foi essa semana que passou, ou ainda nessa semana, né, que a gente está na quarta, não lembro exatamente o dia. Foi um tiroteio em Las Vegas, numa academia. Né? Não foi colégio, né? E foi num espaço comercial. E aí você viu que ele chegou, matou uma pessoa, ele estava saindo da academia, já estava indo para a rua, poderia fazer várias outras vítimas, como foi em Aracruz, que ele saiu de um colégio e foi para outro. E o policial que confrontou ele era um policial que estava fazendo o perímetro. Então, quando a gente fala do protocolo policial, né, não é que todos os policiais tenham que agir. Né? Às vezes o policial que está lá para buscar o filho está só talvez com a arma curta dele, talvez com um carregador somente, sem uma proteção balística. Né? Então, se for o filho dele, eu não tenho dúvida que ele vai entrar. Mas se não for o filho dele, né, ou se estiver passando e não seja o colégio do filho dele, ele tem a função que ele pode fazer, que é fazer a comunicação, começar a iniciar um comando e controle, começar a fazer um perímetro para impedir que pais, né, desesperados entrem no colégio. Ou, no caso desse, como foi um agressor saindo, ele conseguiu combater. Né? E o agressor só foi combatido porque tinha um perímetro sendo feito. Então, o protocolo policial, ele envolve todo o sistema de comando de incidente, entendeu? E o efeito de negação que você falou, esse livro aqui é muito interessante, da Amanda Ripley, não tem nada a ver com agressor ativo.
Ela é uma jornalista investigativa do New York Times. Ela fala o inimaginável, né? Quem sobrevive quando um desastre acontece e por quê? E o maior exemplo que ela fala de negação foi nas Torres Gêmeas, quando o primeiro avião acertou a torre sul do World Trade Center. Na torre norte, tem relatos que pessoas estavam terminando e não deixaram de terminar o e-mail que estavam mandando. Pessoas ligando para a portaria para saber o que tinha acontecido. Né? Pessoas que não sabiam a menor noção do que fazer. Então, quando você tem o treinamento, que você sabe do que pode ser feito, que era uma situação terrorista ali, clássica, não tinha como você fugir disso, e a empresa que tinha um treinamento para isso, que era a Morgan Stanley, que evacuou 20 andares, né, da torre norte do World Trade Center, e conseguiram se salvar, porque eles tinham a cognição, eles sabiam o que tinha que ser feito, momento, tinha que tomar uma decisão, a hora que tinha que ser feito, como é que seria, porque eles faziam treinamentos contínuos, entendeu? Então o treinamento ele traz isso. E tem o treinamento também, que é, ainda que seja discutido se é viável ou não, é das próprias crianças ali, né? Tem um treinamento para isso, tem. As crianças é polêmico isso. Nos Estados Unidos é polêmico, alguns estados treinam, outros não. Os que não defendem dizem que talvez você estivesse incentivando ali o aluno, ensinando ele. Eu não sou a favor dessa teoria, porque eu acho que o adolescente, o aluno que comete isso, ele aprende na internet, ele aprende por meio de outros caminhos, não é fazendo um curso desse. Eu talvez aceitasse a corrente que diz que gera muita ansiedade, principalmente nos menores, entendeu? Agora, os adolescentes maiores, ensino médio, talvez eles fossem pessoas sim que pudessem ajudar, tipo a fazer uma rota de fuga, a de repente fazer um bloqueio numa sala, que você vê que isso acontece, que salva vidas, entendeu? E fomenta a denúncia também, né? Exato, você conhecer sobre o bullying, eu voltar. acho que isso é fundamental. A pessoa tem que saber do bullying, né? Ou do extremismo violento, dos sinais de ameaças, bandeiras vermelhas, eu acho que eles têm que saber sim, entendeu? Tem que ter essa educação, né, da prevenção primária que a gente fala, para tentar também reduzir esse tipo de incentivo. Na época, eu conversei com um colega delegado responsável pelo planejamento lá que intercedeu em relação ao rapaz de São Paulo, né, que já estava mobilizado, que iria fazer. E ele disse justamente isso aí, Felipe. Essa conscientização, né, essa informação primária de, nós temos que tentar detectar no nosso ambiente de vivência, não é em relação a terceiros, mas no ambiente de vivência, alguém que possa gerar um dano a demais pessoas. Ele diz que na situação foi o pai, e no meio social em que o adulto vivia, ele já dava vários aspectos, né, claros de que faria um atentado. Vários aspectos. Tanto é que o pai informou dizendo que não queria perder o filho e não queria que ele matasse, né, pessoas. Olha, né, para um pai, né, para alguém que ama, o quanto isso deve doer. Por isso que a gente tem que conscientizar as pessoas, né, no meio social, que nós temos o dever, né, o dever como cidadão, como ser humano, né, com aquele que tem respeito e amor ao próximo, que independente de quem seja familiar, seja filho, a melhor solução é a intervenção prévia do Estado, para evitar. E até uma coisa interessante em relação a isso é que quando como instituição policial, quando a polícia recebe a divisão lá, ou as delegacias mesmo, né, recebe essas demandas, e aí você, de uma escola, e aí você vai atuar. É muito complicado, você chega como policial na escola, e aí todo mundo, e se você deixar transparecer ali, deixar vazar essa informação que você está identificando determinado aluno, é muito ruim para aquele aluno, naquele ambiente escolar. O pessoal começa a conversar, então a gente até está desenvolvendo uma técnica para poder ter uma história de cobertura e chegar lá e não vazar o nome do aluno que a gente está atrás, nem deixar ser um burburinho na escola e já prejudicar, que nem se falou, não é partir de um problema e gerar outro, né? Porque muitas vezes aquilo não vai ser procedente, é uma situação que carece de um monitoramento, mas não vai ser procedente, e aí saber, a polícia está atrás de fulano de tal aqui, ó. Aí já acabou com aquela pessoa ali, né, naquele ambiente escolar. Então, assim, para evitar isso, o Thales também chamou esse ponto, muitas vezes a denúncia ela não vem do pai, da família do próprio
alvo ali, né, da própria pessoa que está sendo suspeita. Ela vem de pai de um colega, o colega comentou em casa e o pai faz a denúncia, chega no 197, muitas vezes é a denúncia de terceiros, ou algum professor que está vendo ali na escola não viu ali um meio eficiente de tratar aquela situação. Muitas vezes a escola só tem o quê? A suspensão, expulsão, chama um diálogo ali orientador, não tem muita ferramenta. Então, e a expulsão, coisas até que pioram a situação. A escola vê a expulsão como em alguns casos, como única ferramenta. E a expulsão, na verdade, vai o gatilho. Pode estar jogando. Exatamente. Então a gente tem a situação que nós apuramos do rapaz lá que foi expulso, né? Chegou no colégio, né? Pior do que estava no início. Pior do que estava dando, né? Exteriorizando, né? E falando como se lá naquele lugar para qual ele foi, ele ia fazer alguma coisa que não tinha feito no outro colégio. E de tudo, digo assim, o ideal era que não chegasse na esfera policial, é aquela questão da família, né? Então a gente vê que muitas vezes a família, nesses casos, tem uma família tem muitos problemas familiares, né? Nesses casos principalmente, e a gente vê que esses problemas acabam tornando mais graves. A questão do extremismo violento, alguma coisa de ideologia que ele tenha contato, ele vai ficar mais radicalizado. E aí na questão da família, a gente vê que é o pai e a mãe, ou muitas vezes a família querendo proteger, acha que o quarto, né, com celular e com computador, é um ambiente seguro. Né? E na verdade é um ambiente extremamente perigoso. Agora a série adolescente, né? Então, assim, tá lá. Exatamente. Cara, tem um livro que é muito legal. Geração do Quarto. Geração do Quarto é muito bacana e fala muito disso, com relatos reais de adolescentes, alguns até que se suicidaram. Não esses que se suicidaram que relataram, né, obviamente, mas do psicólogo entrevistando outros, né, falando que tinha uma ideação suicida que está muito ligado ao agressor ativo. Muitos agressores ativos, eles buscavam antes o suicídio. Columbine é um deles, o Dylan Klebold. A vontade dele era suicidar. Aí ele se juntou com o outro adolescente, com o Eric Harris, e eles cometeram um atentado. Inclusive tem um livro da mãe do Dylan Klebold, que é a Sue Klebold, que ela fala, né, relatos de uma mãe, de uma coisa parecida com isso. Eu tenho esse livro. E ela tem um TED Talk também que ela fala tudo que ela deixou de observar no filho. Que o filho em si não apresentava grandes problemas, mas que ele tinha algumas coisas que ela poderia ter notado. Inclusive o principal deles é o diário. Ele escrevia tudo no diário dele. Tudo que ele queria fazer, ele ia lá e escrevia. Hoje em dia ninguém mais usa diário, né? Foi em 99 isso, mas tá tudo na internet. Porque o que eu vejo é isso mesmo. Assim, a gente olha e os pais não têm contato com porque o filho tá no quarto, acha que tá seguro. Exato. E aí, ou ele tá se radicalizando ali, você não tá percebendo, mas ele tá deixando tudo registrado, até mesmo num perfil anônimo que ele criou para dissimular ali fazer um isolamento ali. Ele tá ali num perfil anônimo e tá postando e você não tá vendo, ou então ele tá sendo vítima também de algum cyberbullying, e o pai realmente não tá sabendo. Uma coisa que é importante pra caramba é a questão de educação digital. Eles conheceram os aplicativos, os pais têm que conhecer os aplicativos. Uma palestra recente que eu dei, eu falei, pai, você sabe que ícone é esse aqui? Os pais, a maioria não conheciam. Conhece o quê? Conhece o Telegram, conhece o WhatsApp, TikTok. Né? Você monta um Discord, a maioria não conhece. O pessoal já não tô conhecendo. As plataformas de streaming, né? O Kicks, o Twitch, que houve adolescentes nos Estados Unidos que transmitiram o atentado por meio deles, e que é onde abre os chats para eles conversarem com adultos, né? Que se fantasiam, né? Se passam por crianças e não são. Eu tenho um filho que usa o Discord para comunidade de jogos, né? E realmente a facilidade de contato ali, de ser... As panelas lá fechadas. Exatamente. Você não consegue. Panelas, né? Isso. É bem complicado. Então, essa educação digital, tanto para filhos quanto para pais, é muito importante. Eles têm que saber. Eu tenho até alguns PDFs que eu falo exatamente com o passo a passo para você bloquear o chat externo, você evitar ativar os filtros de conteúdo e tal. Os pais têm que saber disso. Eu vejo muito contato deles também no Roblox, até nos chats de Roblox. O Roblox abre muito também. O Roblox, pô, as crianças adoram o Roblox. É os muito pais fácil não de conhecem ser. nem o iconezinho do Roblox, entendeu? O Roblox acho que foi o primeiro caso de estupro de avatar. Né? Sim. Porque o Roblox tem jogos internos, aí a menina entrou lá Você faz um servidor particular. Num servidor, num jogo, e ela tinha um avatarzinho dela, que hoje em dia para eles, né, para essa adolescente, nessa geração nova, né, a geração Bunny, né, às vezes essa interação digital para ela é muito, muito importante, né? E aí é real, eles tornam como se fosse reais. Isso. E aí o avatar dela, né, tinha um outro cara lá que criou um avatar e estuprou o avatar dela no Roblox, foi o estupro de avatar, e ficou se discutindo se poderia ser considerado um estupro virtual ou não, entendeu? Aí fica aquela, né, a legislação não ajuda, aí fica na interpretação, aí fica naquela discussão jurídica, né? Mas o fato é que ela foi lesionada, né, lesada
virtualmente, psicologicamente. Psicologicamente. E quem vai dizer o quanto ela foi lesada psicologicamente sou eu, né? Você é quem eu. Então, assim, eu queria agradecer a participação. Eu fico muito feliz de saber que dentro da Polícia Civil aqui do Distrito Federal a gente tem pessoas extremamente qualificadas. Você, ô Felipe, você foi lá na fonte, né? Você foi lá no berço, foi lá nos Estados Unidos aprender para nos passar, né? E é bom que a gente dê essa visibilidade, né? Discuta essas questões. A gente tem aquela visão, a sociedade tem uma visão da Polícia Civil ali, do registro de ocorrência, que é um trabalho extremamente importante, que tudo começa ali, né? Mas que existe um universo da Polícia Civil, e eu acho que a gente está aqui para isso, para mostrar. Eu confio bastante na instituição, eu lembro de 2023, quando teve essas discussões de ataque, né? O pessoal da DIPO mesmo tinha falado, não, não tem questões reais. E aí minha esposa, não vou levar minha filha para a escola. Eu falei, ela vai porque eu confio, né? Então, assim, eu confio porque nós temos policiais como vocês aqui, altamente qualificados. Então, queria agradecer a presença do doutor Fabrício, doutor. Fico muito feliz de trazer um delegado junto. Eu acho que a gente tem que formar esse seio, a gente tem que passar para nossos policiais também, né? Que nós somos uma equipe, nós somos um grupo. A gente precisa, a nossa engrenagem só funciona com todo mundo ali dialogando, né? O senhor tem sempre feito esse trabalho, né, com excelência, desde P31 que eu conheço, que eu tive a oportunidade de estar lá como seu chefe de cartório, e foi um trabalho excepcional, e tenho certeza que a DPSEV vem para somar e enriquecer mais ainda, né, a nossa instituição, que é a que nos mantém. Eu espero que a gente consiga sempre estar avançando. A lenda Marlos Vinícius aqui também, tá todo dia no trabalho lá, a gente está lá tal, e ele está numa audiência, porque é muita prisão, muita cadeia, muita investigação, né? Então, assim, extremamente competente, fico muito feliz de estar recebendo vocês aqui. Agradecer também o espaço de fala, né? Vocês são da DPSEV, eu não sou, mas eu estou no departamento, mas o que vocês precisarem, que eu puder ajudar, eu acho que o caminho é esse, tá? É a gente institucionalmente ir puxando isso e trazer a sociedade civil para junto da gente e buscar a integração com outras secretarias, que é de educação, e buscar por meio da prevenção primária, da prevenção secundária, né, e evitar que o ataque aconteça. E depois que aconteceu, algo tem que ser feito. A gente tem que quebrar, né, essas barreiras de achar que, né, que só a polícia vai atuar, porque não é assim. Né? Por que você treina a evacuação de incêndio? Porque o bombeiro não chega a tempo. Né? Por que lá fora eles treinam contra inundações, né, contra tornado, contra vários outros eventos naturais? Porque eles sabem que não é o poder público que vai salvar eles. E da mesma forma aqui, se acontecer, tiver ali no momento, não é a polícia, não vai chegar. Eles têm que saber se proteger até que a polícia chegue. Isso não tem como você negar isso. Né? Então agradecer e me colocar à disposição aí, quando precisar, pode contar comigo. Quero agradecer aqui, né, o convite, fico lisonjeado poder participar. Vejo sempre como oportunidade de aprendizado, de crescimento, até para nossa autocrítica, né? Se estamos caminhando bem, né, Felipe? Se estamos fazendo um projeto que se torne perene para a Polícia Civil, algo bem palpável, né, que dê resultado, que eleve o nome da instituição, e que nos faça mais capacitado. Eu acho que esse é o escopo, né? Você falou aí da equipe, eu vejo a polícia como um dos melhores lugares para trabalhar, mas para quem gosta de pessoas, para quem sabe respeitar o próximo, né, sabe ouvir, sabe discutir, sabe falar o não, falar o sim, mas para isso tudo, previamente tem que ter o espírito de o corpo, né, o conjunto de pessoas, quando ele fala a mesma língua, a gente delimita um objetivo comum e assim caminhamos, com certeza iremos atingir aquilo que nós queremos. E isso nos faz crescer, e isso faz com que nossa instituição se torne mais forte, né? E a sociedade cada dia mais nos respeite. É muito bom, né, estar aqui, né? Espero estar outras vezes, né, falando de outros tópicos. A gente poderia aqui, né, passar o dia inteiro discutindo isso, né, Felipe? E agradeço mesmo de coração, viu, todos vocês, né? Parabenizar cada um de vocês aqui pelo excelente debate, né? E tenho certeza que todos que assistirem, né, estarão mais do que, vamos dizer assim,
aguçado o seu sentimento de crítica, né, do que é viver em sociedade. Então, muito obrigado, viu? Gostaria de agradecer aí, ó, a todos. Agradecer o convite, a oportunidade de aprendizado com vocês. Estamos aí nesse desafio, aprendendo, né? Então, estamos no início da curva aí de aprendizagem. Então é importante conversar aí com o Felipe, já está há mais anos aí nessa curva de aprendizagem, já está na fase aí de produção de conhecimento, né? Já é capaz de nos ajudar bastante, a gente vai precisar realmente. Essa questão de ter contato realmente com a literatura, com o que está sendo falado, está sendo produzido lá fora, né? E a gente ter contato com esse conhecimento é muito importante. E é isso, não tem muito do que a gente fugir, a gente vai ter que se especializar nessas novas modalidades, não tão novo assim, né? Mas principalmente o que está sendo aproveitado do ambiente cibernético para a prática de crimes. E a gente está vendo que a prevenção passa também por esse ambiente cibernético, por monitorar e verificar esses indicadores no ambiente cibernético. E a gente vê a importância disso porque é um espaço onde a polícia civil pode, a polícia investigativa como um todo, mas a polícia civil do DF pode ir lá e fincar sua bandeira como o diferencial, né? Então é o que a gente tem de diferencial, é a investigação. Se a gente conseguir avançar isso no crime cibernético, a gente vai atuar nessa questão da prevenção do extremismo violento, vai identificar também a questão até de mais graves, fica com competência até de outras polícias, que é o terrorismo, que é o extremismo político, né? Então a Polícia Civil, a gente vê um diferencial nela hoje é a atuação técnica, os colegas, inclusive os que estão na ponta, todos, né, das especializadas, das circunscricionais, a atuação técnica das delegacias é muito importante. Por isso eu defendo muito também essa questão de você capacitar o pessoal da ponta, né? Também vão ser sensores para a gente, né? Então o pessoal que trabalha nessa área, nas circunscricionais, SPCOM, ou SIG, todos os colegas nas outras sessões também, que vão acabar tendo contato em algum momento no ambiente cibernético com alguma coisa dessa natureza, né? Hoje a gente está vivendo um ambiente polarizado politicamente também. Tem a questão dos agressores em escolas, dos adolescentes que vão querer fazer alguma coisa e vão externar isso no ambiente cibernético. E principalmente hoje também a gente viu, recente foi feito aqui também, a diretora Luana participou da questão dos crimes cibernéticos, dos estelionatos, que hoje as facções criminosas estão avançando nesse sentido de dominar essa área. Então a gente é a polícia que vai conseguir trabalhar em todas essas frentes, né, e marcar nosso espaço. Então acho por isso que é importante essa discussão. Exato. Perfeito. Queria só fazer uma última... Isso que você falou a respeito, né, desse conhecimento que eu acabei indo buscar nos Estados Unidos, e as pessoas às vezes questionam, né? Mas os Estados Unidos é outra realidade, são outras leis, são outra cultura, né? E eu sempre falo, né? Eu sempre faço essa ressalva. Não só, a gente não vai usar tudo dos Estados Unidos como paradigma para a gente seguir, né, a ferro e fogo. Mas a gente tem que ter o senso crítico para saber diferenciar o que pode ser aplicado aqui, tanto que a nossa doutrina que a gente aplica, ela é direcionada muito mais para a nossa realidade, entendeu? E não simplesmente copiar o que eles fazem. E principalmente, né, além do que eles fazem de positivo, é saber o que eles fizeram que deu errado. Tá? Não, eles fizeram isso aqui não deu certo. Eles chegaram a num ponto de pegar as costas das mochilas dos alunos e botar tipo uma proteção balística ali para caso houvesse algum tiroteio, e eles viram que não serviu de nada, entendeu? Então eles têm anos de experiência negativa a respeito disso. Então o que eles trazem também de erros que aconteceram e que não funcionaram, isso eu acho que é muito positivo a gente saber, porque a gente está vendo isso ser cometido aqui, né? Quando eu vejo hoje em dia uma pessoa preocupada, né, em avaliar se um lugar é perigoso para ser agressor ativo, analisando mancha criminal, entendeu? Eu não consigo ver lógica nisso, não faz sentido nenhum. Tá? Então a gente tem que saber o que é e o que não é. Então, Perfeito. Pessoal, obrigado e vamos ao trabalho. Bora embora.